A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Começa agora mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá. E eu sou Maiara Bastianello, começando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, sempre com o apoio da Coordenação de Cultura. Uma produção gratuita com estúdio montado no palco do teatro, aberta a toda a comunidade. Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, recebendo convidados especiais a cada edição. Pois é, vamos falar hoje sobre um outro universo literário aqui, porque temos a honra de receber o professor Gésio Gutierre, que é presidente da Fundação Editora da Unesp e também presidente da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, o nome já deve fazer as pessoas pensarem qual é a diferença entre as editoras universitárias e as demais editoras. Essa é uma pergunta interessante, inclusive psicanalítica, porque envolve a identidade das editoras, né, das editoras universitárias. Por que as editoras universitárias invariavelmente precisam enfrentar essas questões, ao passo que as editoras comuns, as editoras civis, não precisam? O que acontece no caso das editoras universitárias é associado à trajetória da ciência. A história das editoras universitárias começa oficialmente em meados do século XVI com a editora da Universidade de Cambridge. Então, lá na Inglaterra tem uma primeira editora. A primeira editora foi Cambridge, a segunda editora foi Oxford. Né? E desde o século XIII, na verdade desde o século XII, universidades tinham convênios com o que a gente podia chamar de oficinas editoriais. Quer dizer, ainda não existia a imprensa de tipo móvel, né, que só aconteceu no século XV, mas elas já sentiam a necessidade de publicar os resultados da atividade acadêmica. E isso, depois da invenção da imprensa de tipo móvel por Gutenberg, isso ficou ainda mais patente e com o fortalecimento da ciência, o fortalecimento da dinâmica científica, se verificou que era fundamental que editoras fossem acopladas a universidades. Então era difusão do conhecimento. Difusão do conhecimento. Chegar a mais pessoas com o que estava sendo descoberto e pesquisado. Exatamente. Quer dizer, o Henrique VIII, além de matar a mulher, ele também tinha a intenção de fazer com que a ciência fosse divulgada, que a ciência que é produzida em Oxford e Cambridge tivesse justamente a exposição necessária para que ela fosse criticada. Ciência, fundamentalmente, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o pensamento religioso, ela tem que estar exposta à crítica. Como é que você pode criticar alguma coisa que você não conhece, que você não leu, a que você não tem acesso? Então, por causa disso, universidades se viram na necessidade de criar editoras para que absorvesse aquela produção interessante que estava sendo feita fora dos muros da universidade e expusesse aquelas criações que a universidade propriamente dita estava fazendo. E é isso que suscitou a primeira leva de editoras universitárias. Então, editoras universitárias, fundamentalmente, desde sua origem, elas têm a intenção de publicar, de publicizar aqueles bens culturais que são fornecidos pela universidade. E, por sua vez, também trazer para a universidade aqueles conteúdos que são interessantes e que, de outra forma, não seriam oferecidos ao público da universidade. Porque não tem uma finalidade comercial, por exemplo? Especialmente porque não tem finalidade comercial. O que não quer dizer que, necessariamente, esses conteúdos eles não possam ser interessantes comercialmente. Alguns deles certamente são, e a gente tem best-sellers na área de edição acadêmica. Por exemplo, os livros do Chomsky, os livros de... A gente pode imaginar vários autores filosóficos ou não, né, que vendem muito bem e sustentam editoras comerciais. Agora, fora isso, você tem em editoras universitárias a possibilidade de publicar determinados itens que não são tão evidentes comercialmente, não são tão potentes comercialmente e nem por causa disso deixam de ser extremamente relevantes. Diga. Não, eu ia perguntar o que sustenta o mercado, perdão. Não,
indo para a tua resposta, o mercado acadêmico, você fala especificamente? Das editoras, né, das publicações mesmo acadêmicas, né, já que é um público mais nichado, tirando aí Chomsky, algumas Então, que você citou. você veja só, é nichado, pero no mútil, né? Então, o que a gente tem são títulos que são extremamente nichados, que aí são títulos acadêmicos mesmo, e outros tantos que o público ilustrado lê com prazer. Um título típico que envolve, por exemplo, Georges Minoir, né, e outros tantos autores que são autores de primeira grandeza na França, são lidos por todo mundo. Por exemplo, ele está fazendo agora uma biografia de Ricardo Coração de Leão, né, ele está fazendo uma biografia de Henrique VIII mesmo, que a gente acabou de mencionar. Esses títulos e esses personagens, eles são de interesse geral, não necessariamente estritamente acadêmicos. Então, esses autores, eles navegam em determinadas áreas que não ficam circunscritas à academia, mas são interessantes para todo mundo. As questões éticas, por exemplo, que estão recentemente e ainda são bastante populares, embora ninguém seja ético, mas isso é outro problema. As questões éticas, aborto ou não aborto, por exemplo. Questões como essas e outras tantas questões que aparentemente são científicas, parto normal ou cesárea, importam a um público muito maior do que aquele que é estritamente acadêmico. Então, por conta disso, aquilo que nós produzimos, por exemplo, na editora Unesp, esse é um caso paradigmático, porque a editora ela não tem nenhuma vergonha de ser uma editora que tem intenções comerciais também, o que a gente publica é vendido, nós nos sustentamos, né? Então, isso é feito justamente porque os livros que publicamos, muitas vezes, na grande maioria, vindos de acadêmicos, têm interesse que não se circunscreve à academia. Eles também são lidos por pessoas normais. E aí, aproveitando que a gente está num espaço de educação aqui, né, dentro do teatro de um centro educacional unificado, Jaguaré, na cidade de São Paulo, essa situação que você refere como acadêmica, só trazendo para um nível mais do estudante jovem, é de quem tem um interesse específico. Você falou sobre assuntos da ginecologia e obstetrícia. Puxa, estudantes de medicina seriam um público específico. Claro. Mas pessoas que têm filhos, ou têm pais, ou têm avós, talvez possam se interessar também para entender como funciona isso aqui. Sem dúvida. E quando você está falando da difusão do conhecimento, também são muitas áreas diferentes dentro de uma universidade. Claro. Eu tenho as ciências exatas, eu tenho as ciências humanas, eu posso ter ensaios, eu posso ter até talvez a produção ficcional. Uhum. E como funciona a seleção de títulos quando você não sabe qual é o tamanho do potencial público? É baseada no histórico de outras publicações da mesma área? É baseada em experiências internacionais? Olha, esse mercado lá na Alemanha o pessoal compra, talvez aqui seja interessante. Como se dá essa seleção? É tudo isso e mais um pouco. Tudo isso e mais um pouco porque leva-se em consideração, claro, ninguém tem um algoritmo para escolher alguma coisa que seja bem sucedida. Isso deve-se levar em consideração a experiência do editor, os contatos internacionais, as informações scouting que são feitas rigorosamente em todo o mundo. Esse termo significa, vou tentar... Sim, procura. Uma estatística de demanda, de uma procura de pessoas que, inclusive, se especializam em procurar títulos no exterior. Existem agentes hoje que saem do Brasil, criam suas próprias agências no exterior. Eu conheço alguns, em particular em Portugal, que está indo bastante bem, justamente para coligir esses títulos do mercado europeu, do mercado norte-americano e oferecer para o público brasileiro, oferecer para editoras brasileiras. Então, elas funcionam como hubs que instruem editoras brasileiras para aquilo que está sendo procurado. Editoras brasileiras, por sua vez, invariavelmente é uma obrigação nossa, né, a gente ficar estudando catálogos internacionais. A importância das feiras, por exemplo. Muita gente fala assim, mas feira não é cultura, feira é comércio. E aí você fala, bom, tem feiras e feiras. Depende do que é a feira, né? Tem feiras uma feira e feiras. Literária. Então, uma feira literária e agora vai ser inaugurada logo... Eu
vou fazer propaganda do concorrente, no caso da Feira da USP, do concorrente, brincadeira, claro, mas da USP e a Feira da Unesp são feiras literárias que permitem a publicação, permitem a difusão por um preço extremamente vantajoso para o público consumidor. Outras tantas feiras, e a feira paradigmática mesmo, é a Feira de Frankfurt. Lá na Alemanha, existe há muitos anos, né? Há muitos anos, é uma feira que vem da Idade Média. E que Eu falei muitos, mas eu não pensei em 500, sabe? Mas é tempo para burro. É bastante tempo e metade disso daí eu vi. Eu vou regularmente todos os anos para Frankfurt, inclusive a coisa de 10 dias eu cheguei de lá na última versão da Feira de Frankfurt. É uma maravilha. É uma maravilha para quem gosta de livro, para quem, inclusive, mesmo que não goste de livro, mas tem a sensação da dinâmica do conhecimento, e do conhecimento artístico também, né? Que é desenvolvido no mundo inteiro, porque você tem lá, talvez, a feira mais dinâmica, a feira mais múltipla que existe em qualquer ramo. E a presença dessas expressões culturais, seja da Indonésia, da Austrália, do Suriname, do Brasil, de todos os países, é uma coisa impressionante e até, eventualmente, emocionante, né? Mas é interessante a sua fala, porque a gente até agora conversou sobre alguns assuntos que não dizem respeito propriamente ao autor, ou autores, ou ao artista, mas com várias opções de trabalhos e carreiras ligadas à literatura, seja ela técnicas ou não, mas que não importam necessariamente em ser o protagonista, né? Você falou do agente literário, o editor, a feira que tem um fundo comercial, né? Tem o tradutor, que eu imagino que deva ter que ter uma experiência muito específica, porque você não está traduzindo qualquer coisa. Muito bem lembrado. Né? Enfim, acho que o Bonfá sempre tenta puxar, a gente sempre tenta puxar aqui o mercado, possibilidades, as possibilidades, exatamente. Então, em relação a isso, eu acho que é muito bem sacado isso que vocês procuram levantar pelo seguinte, porque se tem alguma coisa que tem capilaridades profissionais, é a indústria do livro. Justamente por algumas dessas ações, algumas dessas funções que vocês mencionaram. Quer dizer, logo de cara, tem os agentes, tem os livreiros que na Alemanha você tem a Buchschule, que é uma escola do livro, que nós tentamos, inclusive, fazer alguma coisa parecida com essa aqui no Brasil, com a Universidade do Livro da Fundação Editora da Unesp. A gente promove cursos para todas as faixas de profissão que envolve todo o mercado, toda a linha do livro, desde a escrita do livro até a venda em livraria, passando por toda a fase industrial. Quer dizer, diagramação, escolha do livro, como fazer uma pequena livraria, como fazer uma pequena editora, como fazer a diagramação do livro, escrita do livro, revisão do livro, que é uma coisa muito importante, né? Então, todos esses elementos, que são elementos extremamente técnicos, ao contrário do que parece, né? Você tem aí uma tradição de quase 1000 anos, né? Para como fazer um bom livro. Então, isso é acumulado e, finalmente, com a chegada de todos os materiais aí digitais, né, você tecnicizou essa prática de uma maneira que, obrigatoriamente, você precisa de uma formação adequada para seguir essas profissões. Então, o livro em si é uma fonte de captação de pessoal que é muito grande, ela envolve, é uma indústria que, do ponto de vista financeiro, não é tão pujante quanto, por exemplo, a indústria de armamento, né? Mas ela, do ponto de vista de emprego, ela é muito relevante. Ela é muito relevante justamente pelo que eu disse, ela tem uma capilaridade brutal, desde a escrita do livro, passando pela publicação do livro, pela feitura do livro em si, né? Até a venda do livro. Isso é um universo que é multifacetado, é um universo que dá ensejo a diversas propensões, a diversas capacidades que de outra forma não seriam aproveitadas adequadamente. E professor, na presidência da Fundação Editora da Unesp, o catálogo traz também títulos clássicos da literatura.
né? Tem Sem publicações que não têm fundo científico ou não têm especialização por área do conhecimento. É basicamente uma obra literária acessível a qualquer pessoa. E quando a gente fala clássicos, são obras já antigas, comprovadas, né? Sim, Porque sim. muita gente já leu, continua lendo, o tempo passa e elas continuam atuais, né? E valendo para o conhecimento. Aí, na sua função agora, né, presidente da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, existe um padrão? As outras editoras universitárias também publicam títulos da literatura universal? Isso tem intercâmbio com universidades do exterior, né, com países próximos, sei lá, aqui no Cone Sul ou com os centros da Europa e Estados Unidos? É muito interessante a tua pergunta também, porque expõe uma coisa que muitas vezes passa desapercebida no Brasil. A gente tem uma multiplicidade de editores universitários no Brasil que é inimaginada, e não só no Brasil, no exterior também. Quando eu falo o número disso, porque são por volta de 150 editoras universitárias. Isso é muita coisa e dá ensejo a uma diversidade brutal. Não existe um modelo único que uma editora universitária deva seguir. Algumas delas, por exemplo, eu já soube de editoras universitárias que se dedicavam estritamente à poesia, por exemplo, né? Porque naquelas circunstâncias a universidade, aquela editora se filiava, ela tinha uma concentração muito grande na área de letras e poucos canais de difusão da produção que ela fazia. Portanto, nada mais adequado do que acoplar a editora universitária aos fins que aquela universidade estava buscando. A mesma coisa se aplica a outras tantas, que têm especificidades também. Muitas delas não têm contato com editoras do exterior, não publicam literatura, e outras tantas sim. Outras tantas sim. No caso da editora da Unesp, que é a que mais conheço por razões óbvias, o que a gente percebeu de início era que a publicação de traduções é rentável e muitas vezes nos dá lastro para publicar determinados títulos que de outra forma a gente não teria fôlego para publicar. Então, isso nos dá ensejo para sermos ambiciosos comercialmente. Algumas outras editoras não têm essa ambição e eu sou o primeiro a não criticá-las. Justamente porque depende justamente dos objetivos institucionais das universidades nas quais elas estão obrigadas. E o Brasil, por exemplo, consegue exportar literatura dessa forma para outros centros, outras universidades? Nós desenvolvemos agora um programa, a resposta curta é sim, né? Nós temos uma presença, uma capilaridade no exterior. Agora, é evidente que por todos os motivos do mundo, inclusive de imperialismo, de indústria cultural, etc. A gente é muito mais receptor do que exportador de cultura, em geral. E não haveria de ser diferente no caso específico dos livros que produzimos. Agora, o que acontece? Algumas iniciativas promissoras têm sido levadas adiante. Ultimamente nós temos coedições com editoras suíças, nós temos coedições com a Universidade de Cambridge, inclusive, que eu estudei durante bastante tempo, e temos aqui, mais recentemente, um projeto muito interessante de títulos nacionais sendo produzidos pela UDEBA, pela Editoriales Universitárias de Buenos Aires, né? Então, esta editora, ela está coeditando textos brasileiros em espanhol para serem distribuídos na América Latina em geral. Só na Argentina? Não só na Argentina. Está sendo vendido em vários países da América Latina, que eu saiba, atualmente no México, no Peru, na Colômbia e no Chile, além da Argentina, né? Isso é algo muito interessante. Da mesma forma, nós temos agora essas iniciativas livreiras que se encontram em Lisboa, né? A primeira livraria brasileira de uma rede brasileira foi aberta em Lisboa,
Livraria Travessa. Visitei recentemente uma extraordinária livraria, muito bem sortida de títulos nacionais e que circula muito bem por lá. Agora, nós temos barreiras culturais que todos nós conhecemos, incluindo aí, é claro, a barreira da língua, que não se aplica a Portugal, mas a todos os demais países, certamente é um empecilho significativo. E o que os outros países buscam aqui? O que mais a gente exporta no sentido de literatura de academia, né? Que assuntos? O que mais a gente exporta para outros países? Normalmente, o que a gente vê concretamente de interesse no exterior é na história do Brasil. A história do Brasil simplesmente porque nós não somos conhecidos e é um mistério ver no mapa aquele negócio grande, verde, estranho lá, que parece o Hulk no mapa mundi, sem que isso tenha qualquer tipo de conhecimento por parte deles. Então, muito frequentemente, nós temos hoje internamente a Fundação Editora da Unesp, o Instituto Confúcio, que é o equivalente à Aliança Francesa para a China, né? Então, a demanda que a China tem, que é um país bem afastado culturalmente, eu não estou falando dos países europeus, mas o que eles pensam imediatamente? História. Querem saber o que é isso, que bicho que é esse. E isso faz com que, normalmente, nós tenhamos exportado para eles títulos de história do Brasil contemporâneo. É muito típico isso. A mesma coisa acontece em relação à literatura. É absurdo, inclusive, contra-intuitivo, né, que a gente tenha ícones culturais como Woody Allen, o Harold Bloom e Susan Sontag e tudo mais, falando que o Machado de Assis é um gênio, um dos maiores gênios, um dos 10 maiores gênios, segundo Harold Bloom, literários da humanidade. E você não tenha, muitas vezes, a procura na Europa e nos Estados Unidos. Existe um brutal, e eu acho que é perfeitamente saudável que a gente reconheça, um brutal preconceito contra esse tipo de literatura de latitudes mais baixas, né? Então, fica-se muito concentrado na literatura europeia, muito concentrado na literatura norte-americana. Agora, é fato também que aí vem, eu acho que o início da nossa conversa estava baseada nisso, que dentro do Brasil mesmo, a cultura livreira, incluindo literária, incluindo não ficcional e ficcional, a cultura livreira ela não é algo que tenha uma presença universal no Brasil, ou pelo menos uma presença desejável, no nível desejável brasileiro. Poucos leitores, pouca circulação de livros, poucas bibliotecas. Exatamente, exatamente. E isso eu não estou nem fazendo comparação com aquilo que é o cenário europeu. Estou fazendo comparação com o cenário latino-americano. Então, por exemplo, o Brasil hoje tem uma média de um livro pessoa ano. Um livrinho. E como se considera um livro lido? Esse é um ponto, quer dizer, a observação foi sádica, né? Porque, de fato, um livro lido, você tem que ler 30 páginas, já é considerado um livro lido. Ok, um livro abandonado após 30 páginas foi uma leitura. Entra na conta. Exatamente. E o que a gente vê, por exemplo, em países vizinhos, com tradição literária muito mais sólida. Por exemplo, na Colômbia você tem 3,8 livros habitante. É uma coisa, eu não estou falando da Argentina, que todo mundo fala da rede de livrarias argentinas, etc. e tal. Não estou falando da Alemanha, que tem mais de 12. Estou falando de vizinhos com realidades próximas. E você vê um multiplicador de quase 4 relativamente ao impacto cultural que o livro tem lá, relativamente ao cenário brasileiro. Isso diz alguma coisa. Isso deveria nos dizer alguma coisa a respeito do que é a marginalização da cultura do livro no Brasil. O que nós temos aqui é uma concentração. Nós temos todos os leitores, de fato, eles fazem parte de um nicho. Nós, sem percebermos isso,
Nós estamos numa bolha, nós estamos num nicho muito específico. É o grupo dos leitores. O grupo dos leitores. O grupo dos leitores, e que se por acaso você fizer um apanhado desde o Império até hoje, todo mundo fala, muito justificadamente, da distribuição de renda, a distribuição de leitura, ela persiste sendo a área de maior concentração no Brasil contemporâneo. Quer dizer, não necessariamente de classe, porque a gente não está falando aqui que exista uma concentração de leitores em classe A, não. Mas existe sim uma concentração numérica de leitores, como existia no mesmo perfil que existia no Império. Você não tem uma popularização do hábito da leitura. E isso é um ônus enorme cultural para o Brasil. É bem verdade que nós, como somos um país de mais de 200 milhões de habitantes e tudo mais, temos um mercado infinitamente maior, infinitamente mais atraente do que Portugal. Mas esse aí a gente já não está falando sobre quantidade de livros por pessoa, né, ou de páginas lidas por ano, mas pensando nessa reflexão aqui no Conversas Artísticas e, mais uma vez, né, lembrando, a gente fala com estudantes, famílias de estudantes, além do público geral que nesse momento nos escuta, o que seria um caminho? O caminho é a escola, né, e o caminho talvez seja a família, ou o apoio, né, dos estudantes, também reconhecer que é necessário dedicar um tempo, dar valor a esse hábito da leitura, né, e talvez enfrentar essa competição cruel com acesso à tecnologia. Claro. Redes sociais, claro. O tempo passado em frente às telas, né? Claro. E não é nem uma atividade esportiva, Sim. Não, é uma atividade que retém a atenção, mas que eventualmente não contribui, né, para essa alfabetização no sentido amplo. Exatamente. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Zeb Gumbrecht, que fala reitera uma coisa bastante óbvia no nosso dia a dia, que nunca se leu tanto, mas não se lê livro. Você está lendo outras coisas. Outras coisas. Sua atenção está dispersa e não é num livro. Especialmente textos fragmentados. Os textos de internet, todos eles, o que a gente lê? Eu tenho aqui, eu estou vendo sentindo o meu celular tremelicando aqui, desde que eu sentei. O que eu leio de WhatsApp todos os dias, e todos nós lemos. O Deus está vendo, a gente sabe disso. É um absurdo. E talvez, como o Gumbrecht diz também, nunca tenha sido tão constante a atividade da escrita. Agora, isso não quer dizer que a gente leia bem, isso não quer dizer que a gente escreva bem, não quer dizer que a gente leia objetos que sejam interessantes de fato, que mereçam ser lidos, mas o fato é que a gente tem uma atividade de leitura e escrita brutais. Mas sobre a influência da digitalização, né, que é algo que entrou na conversa agora, nós ouvimos, por exemplo, de alguns compositores, produtores musicais, músicos mesmo, a informação ou o sentimento de que o consumo, né, acabou sendo modificado, né, o hábito se tornou muito mais imediatista e que eventualmente você tem compositores trazendo o refrão da música logo para o início, porque se em 15 segundos não capturar a pessoa, sem dúvida. A preocupação da produção musical com imagem, porque como o consumo de vídeo é preponderante, então se esse cantor, essa cantora, essa banda, essa orquestra não tiver uma imagem para acompanhar, é quase como se ela não existisse, porque o áudio sozinho vai se perder ali, né? A não ser que esteja no rádio, numa plataforma de áudio. Sim. E nesse momento eu pergunto, o hábito da leitura digital, livros digitais, publicações, né, para serem baixadas em um leitor de livros digitais. Um Kindle da vida. Muda o hábito? O percentual de leitores se mantém? Ele se mantém. Ele se mantém e do ponto de vista mesmo de não literário, né, o que a gente nota, tem um livro espetacular de um grande teórico de Cambridge também, que é o John Thompson, que é A Guerra dos Livros, se chama. E justamente ele mostra o que aconteceu no mercado de livros em geral depois do advento da internet. O que acontece foi o seguinte, você teve um crescimento justamente para o Kindle e tudo mais, mas nele, no Thompson e em outras tantas fontes de análise do mundo editorial, o que você percebe é uma rejeição, especialmente por parte de estudantes,
da geração mais nova na hora de pegar um livro digital para estudar, literalmente estudar e se aperfeiçoar naquela área que ele escolheu. Onde é que você tem, e isso é contraintuitivo também, onde é que você tem uma concentração de interesse na literatura digitalizada? Entre senhoras de meia-idade, para literatura. E literatura, obviamente, não deep literature. O tipo da coisa que são os romances, estilo Sabrina e coisas que ler o Sidney Sheldon. Exatamente, Sidney Sheldon é perfeito. E exatamente o Sidney Sheldon, que diga-se passagem, de vez em quando eu leio. Não dói, não tira pedaço, e acho que se tiver doendo para alguém, leia Sidney Sheldon. Professor, Exato. as pessoas assistem a filmes e séries baseadas nos livros de Sidney Nem Sheldon. sabem, né? Exatamente. E olha, eu até fico debaixo da mesa aí de vergonha, mas eu adoro a Agatha Christie, por exemplo, e algumas outras coisas assim. Leio Poirot na boa. Acho ótimo todo esse negócio de literatura policial. Li tudo, na verdade. O que você possa imaginar, eu li. Não dá para ter preconceito. Eu lembro Não dá muito. pra ter preconceito. Quando eu vim para São Paulo, faz uns 15 anos, e na época não tinha essa coisa de celular, né? De você ficar em rede social. E eu lembro que teve aquele fenômeno crepúsculo do vampiro, de não sei o quê. Boa. O que eu via de gente lendo no ônibus, assim, no ônibus, em pé. Sim. Ah, gente, que bom que as pessoas estão lendo isso, que é uma porta de entrada. Talvez a pessoa nunca leu um livro na vida, tá lendo pela primeira vez, gostou e vai procurar outras coisas. Como eu sempre acho que literatura e livro têm alguma eficácia, eu tenho um pouco de medo de alguns livros, né? Mas de qualquer maneira... Adoro. De qualquer maneira, eu acho que, em geral, ler não tira pedaço. Ler é o tipo da coisa que enriquece a vida da pessoa, que torna aquela vida... O sujeito descobre, tem um espectro de vida muito mais rico, muito mais interessante do que se por acaso ele não tivesse visto isso. Quem falou uma coisa bastante interessante a respeito foi o Huxley, né, do Admirável Mundo Novo, que falou uma coisa óbvia. Se por acaso você conversa com alguém que leu, você não percebe. Agora, se você conversa com alguém que não leu, aí você imediatamente você vê aqui e acolá alguma lacuna que você vai identificar. Então, isso acho que é uma massa corrida na tua vida cultural que é muito interessante acrescentar. E não se tira pedaço. Não se tira pedaço se você lê qualquer coisa que seja de Sidney Sheldon, de Khalil Gibran, de Krishnamurti, toda a linhagem dessas folhetinescos em geral, rocambole como era no século passado e tudo mais, e também as coisas mais sérias, as coisas mais demandantes. Aí você tem garantido o teu passaporte para um universo que não é fácil você largar depois. E só complementando essa história, né, de você ter que captar a atenção do leitor já de primeira, isso, penso eu, com os livros digitais também se tornou importante, porque eu mesma já falei aqui que quando eu vou baixar um livro no Kindle, eu gosto dos dois, mas eu tenho lá meu Kindle e tal. Eu baixo uma amostra. O Kindle, ele é um leitor digital, Isso, né? Ele exato. como no mesmo princípio do telefone, permite você fazer o download, né? Baixar um livro, só que o que a Mayara está contando é que tem a degustação. É como o trailer do filme. Exato, então... Eu ofereço de graça um pedaço para a pessoa se animar a comprar o resto. E é a primeira parte, né? Essas primeiras páginas. Então, se naquelas primeiras páginas não me pegou o jeito da escrita, eu já não vou baixar esse não. Eu vou baixar um outro livro, eu compro outro. Então, acho que também é um desafio grande, né, nesse sentido. Eu acho que foi muito bem lembrado isso daí também, mas até para levar adiante aquela intenção que vocês têm de expor aquilo que eu chamei de capilaridade do livro, né, e algumas expressões artísticas mesmo associadas ao livro, o que a gente tem hoje como bola da vez, e é mais um exemplo disso que eu acabei de falar, é o audiobook. O audiobook, que é outra coisa contraintuitiva. É o livro falado. O livro falado. Que não, eu insisto, não deixa de ser livro. Então, o livro falado, e agora está chegando no Brasil com todas as ferramentas comerciais que antes lhe faltavam, o livro falado, ele
na Escandinávia, ele tem uma margem de 40% da receita do mercado livreiro. Ou seja, então 40% do que se vende é neste formato Exatamente. de áudio. De áudio. É ouvir o livro e não lê-lo. Ouvir. Então, para você ter, na Finlândia, por exemplo, você ouve mais livro do que lê. Ouve mais livro do que lê. Isso é um fenômeno, obviamente, baseado em uma maneira de entender o rádio. Quer dizer, eu acho que todo mundo que vivenciou, acredito que você também, no exterior, você tem um relacionamento com o rádio totalmente diferente. Na Inglaterra é típico da BBC ter as 6 estações, 4 estações pelo menos no meu tempo, mas 6 estações hoje, que é para todos os gostos, e tem também teatros com grandes nomes, os nomes mais significativos, mais paradigmáticos mesmo, que eles atuam no rádio, falando, inclusive com peças shakespearianas, peças clássicas, peças contemporâneas, que são inauguradas no rádio. Esse tipo de cultura, esse tipo de cabedal, ele é refletido depois no mercado nos audiobooks, porque a respeitabilidade da palavra ouvida, ela está presente nisso. Mas aqui não é tanto, né? Aqui não é tanto. Assim, chegou uma hora que realmente lançaram, muitos livros foram lançados em formato de áudio. Eu mesma, uma vez, fui dirigindo até BH sozinha, ouvindo 1808, faz um tempão, que eu estava curiosa. Mas eu não acho mais livro tão fácil. Não é todo lançamento. Eu garanto para você que doravante você vai achar. Justamente porque alguns monstros da indústria estão finalmente descobrindo o Brasil e expondo isso de uma forma muito mais fértil do que você tinha antes. Então, o que a gente vai ter doravante é mais uma frente de disseminação de conteúdos livreiros. Eu acho que isso daí é muito bem-vindo. Gésio Gutierre, nosso convidado, é presidente da Associação Brasileira de Editoras Universitárias e também presidente da Fundação Editora da Unesp. Nós estamos falando aqui sobre várias coisas atreladas ao livro, ao consumo do livro, a necessidade da leitura. Falamos aí da estrutura que precisa para produzir e divulgar, comercializar os livros. E eu tenho uma pergunta singela. O quanto a capa de um livro influi na decisão de compra, já que nós falamos tanto sobre o audiovisual, né? Puxa, isso está em vídeo, falamos do audiobook agora, mas se as pessoas têm a chance de manusear um exemplar físico de papel impresso, o quanto a capa, o trabalho da arte, que também envolve mais um elemento artístico ali, né, para decidir, faz um complemento ao recheio, que é o importante. Você está dizendo que é importante. Tem gente que, se for para o artista gráfico que fez a capa, ele não vai estar tão convencido disso. O importante vai ser a capa e o livro fechado sobre a mesa, de preferência como um objeto a ser admirado. Exatamente. Mas existe literatura assim, né? Sim. Livros decorativos, fotos decorativos. Né? Os chamados table books, né? Desk books. Isso é uma questão muito discutida. Alguns editores falam assim, capa... eu falo simplesmente porque eu tive contato com alguns que sempre falaram isso, especialmente old-timers, né, os velhos editores, eles falam capa é papel de embrulho. É papel de embrulho. Não é papel de embrulho. Não, eu penso até no seguinte, eventualmente eu poderia dizer, olha, o livro, ele não está lá essas coisas, então eles capricharam na capa que é para tentar... Que é como você vê a prateleira de um produto, às vezes, num supermercado. Não tem dúvida. E você fala, essa marca eu não conheço, mas nossa, que bonita a embalagem. Claro. E aí tem um ser que, como algumas taras todos têm, só em graus oscilantes, né? Então, todo mundo que lê tem um travo de bibliófilo, né? Quer dizer, aquele sujeito que gosta do livro enquanto objeto. É um fetichismo livreiro, né? Esse pessoal, eles têm muitas vezes o mesmo conteúdo em várias edições, com várias capas alternativas. Tem uma capa dura, isso aqui é capa edição móvel. de colecionador. Exato. E nós temos no Brasil mesmo, no exterior a gente tem várias editoras icônicas em relação a isso, que mostram a capa como um elemento muito importante da constituição do livro. Tem livros que são tão bonitos que até você quer casar com eles. Então, agora, o que acontece por aqui? Você tem, outra vez, editoras de nicho
que procuram atingir justamente esse perfil livreiro que muitos consumidores têm. Eles procuram o livro pela aparência do livro. Como um colecionador. Como um colecionador. Quer dizer, aí vira o livro, aquilo que muita gente fala, né? Virou um bordão, que é um objeto de desejo. Né? Então, o livro que já tinha sido publicado antes, isso aconteceu muito, por exemplo, no início da Cossack Naif, por exemplo. Né? Uma editora em São Paulo, dedicada de São Paulo, que durante muito tempo teve um apuro de apresentação, um apuro formal que não tinha paralelo. Ela criou uma escola muito significativa, muito relevante, justamente porque mudou, outra palavra que eu odeio, mas enfim, mudou o paradigma daquilo que se entendia como uma bela edição. Falando dos materiais também, falando da apresentação, do design, da arte. Sem dúvida. Por exemplo, uma coisa que faz muita diferença e nós mesmos, até editores acadêmicos como eu, levem em consideração o aspecto tátil. Não é só visual, o aspecto tátil. Então você tem determinadas capas que o verniz ele é poroso e você na hora de tocar o verniz você sente alguma coisa diferente relativamente àquilo que uma capa normal teria. Existem uma série de truques, artifícios. Aqueles livros que a capa, na verdade, é uma cor única, mas tem um papel dobrado envolvendo, que é um encarte por fora. É uma experiência. É uma experiência. É uma experiência que faz com que você, de alguma forma, garfe o teu leitor. Eu costumo dizer uma coisa que na academia não gostam muito, que é o seguinte: qual é a diferença entre uma tese e um livro? Uma tese é um bicho defensivo. Defensivo simplesmente porque você está se defendendo de delinquentes. Você está justificando. Você está completamente exposto. Eu falo isso porque, afinal de contas, todo mundo na academia experimentou o mesmo fato, a mesma ocasião, né? A gente, num mestrado, num doutorado, ou o que quer que seja, numa titularidade, você está na frente de examinadores. Se você está na frente de examinadores que são delinquentes potenciais, e eles delinquem muitas vezes, o que você faz? Você se protege. Como é que você se protege? Você se protege com um discurso extremamente defensivo, cheio de notas, justificativas enormes na frente, coisa que para o leitor é aterrorizante. Você lê determinadas... Eu fui obrigado a ler muitas teses na minha vida. Muita nota de rodapé. Muita nota de rodapé justamente porque você diz, não fui eu que fiz. Isso daí, olha, eu peguei do fulano de tal. Isso aqui eu me baseei aqui. Isso é um procedimento que é mais do que justificável, compreensível e típico da produção acadêmica. É uma produção defensiva. Livros, por oposição, são ações agressivas. Ele tem que captar o sujeito que está passando despreocupadamente numa livraria, que está passando despreocupadamente no teu reader, no leitor digital. No leitor digital. Ele vê uma capa, né, vê uma chamada e crau, ele é captado. Isso é um elemento totalmente diferente e depois ele começa a ler orelha, começa a ler quarta capa, começa a ler esses elementos que são constitutivos do entorno do livro e ele fica seduzido. Então, você tem uma oposição óbvia entre duas coisas que, aparentemente, se você tiver um em cima de uma mesa e outro em cima de uma mesa, possivelmente você veja a diferença só porque um é mais bonitinho que o outro. Agora, que eles são radicalmente diferentes no seu objetivo, eles são. Eles têm objetivos diferentes porque um quer se defender de seu leitor, o outro que quer captar o leitor que está por lá. E isso, para ele captar e agarrar o leitor, ele tem diversos artifícios e um deles é o projeto artístico do livro, que tem que ser atraente, tem que ter todos os elementos, caso contrário, ele não será justo com o livro, que muitas vezes pode ter um conteúdo extremamente interessante, extremamente atraente e não é visto justamente porque a carinha dele
Quem vê cara nesse caso não vê o coração. Tá mal jogando embalado. o livro Vai, pela não, capa. simplesmente ele o presente era muito legal, mas o embrulho ele não fez jus ao Exatamente. Ou ao contrário, né? O embrulho é lindo, mas o livro é muito ruim. Já aconteceu isso. Eu já comprei vários. Tá? Sem dúvida nenhuma, você tem razão. Já comprei muito livro pela capa, sem problema nenhum. Uns eu amei, outros odiei e não aprendi. É isso daí mesmo. Professor Gésio Gutierrez, a gente está no minuto final da nossa conversa. Qual é a dica para um pai, uma mãe, ou um avô, uma avó, um irmão mais velho que toma conta de jovens estudantes para iniciar a leitura? Por onde? Uma história em quadrinhos? Por onde? Eu acho que a primeira coisa é disponibilizar o objeto. Você não deve forçar. Você não deve obrigar o sujeito a ter uma rotina. Uma rotina como se fosse de trabalho. A leitura, e muito tipicamente isso acontece com a leitura digital hoje em dia, ela é vista na Alemanha, sentida pela Alemanha, e isso foi feita uma pesquisa enorme a respeito, como algo associado a trabalho, algo associado à vida social. O teu momento íntimo é literatura papel. Por isso que pode, até com reza braba, não abaixa o nível de leitura papel na Alemanha e na França. Nem com reza braba. Todo mundo estava jogando tudo nisso. Não, é um momento íntimo. Então, o que você deve fazer? E vendo o histórico dos grandes leitores, você tinha uma biblioteca em casa. Você tinha a oferta, livro na mesa, no criado mudo, em temas que sejam acessíveis, em temas que sejam atraentes. Isso pode ou não atrair aquele indivíduo, aquele aluno, aquele filho para a leitura. Mas ele pode ter outros interesses legitimíssimos. Agora, se você quiser dar a oportunidade, a questão toda é essa, não é torná-lo leitor, é dar a oportunidade de que ele seja leitor, dar a liberdade que ele seja leitor. Porque quando você junta liberdade com escolha, isso é para toda a vida. Bora ler, né, Mayara? Nossa, que final, hein? Aquela coisa, né? Terminamos lá no alto com o Gésio Gutierrez. Obrigada, foi um papo maravilhoso. Viajamos aqui. Muito obrigado a vocês. Obrigado e com vocês voltaremos no próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Scene Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.